Colossenses, capítulo 4, versículo 17. A palavra de Deus diz assim: e digam a Arquipo, atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. Se você puder, repita essa frase comigo, diga: atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. Exagerando um pouquinho da sua boa vontade, vou pedir para você declarar isso comigo mais uma vez, talvez aumentando aí uns 28% o volume, né? Já que você tem um bloqueador de som na sua frente, que é essa máscara. Então, diga comigo de novo: atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. Pastor Luciano, esse negócio de repetir é espiritual, não, é só didático mesmo. Vamos orar. Pai Santo, nós confiamos mais uma vez no Senhor e na ação do Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade. Senhor, queremos ser orientados a respeito de como nos conduzir no caminho do Senhor e queremos receber não só instrução. Nós oramos por despertamento, nós oramos por entendimento espiritual, nós oramos por aquela aplicação prática que só o Senhor pode promover. Nós oramos pelo cumprimento do propósito pelo qual a Tua palavra tem sido liberada e nós clamamos que ela fale e cale em nossos corações. Nós reconhecemos a necessidade de renovar a nossa mente, de ajustar os nossos passos de acordo com a verdade do Senhor e confiamos na operação do Teu Espírito e na manifestação da Tua graça nessa hora. Te damos honra, glória e louvor pela certeza do que o Senhor fará. Bendito seja o Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Bom, o apóstolo Paulo está no final da sua epístola aos Colossenses, e quando chega nesse versículo 17 do capítulo 4, ele já está no que nós podemos classificar as considerações finais, né? Ele começa a falar quem deveria ser saudado, cumprimentado, quem enviava saudações, e nesse momentinho final, ele agora deixa de falar apenas com toda a igreja. A carta tinha uma intenção de comunicação coletiva, e ele manda um recado, uma mensagem personalizada para esse homem chamado Arquipo, né? A mensagem é que nós repetimos: atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. Obviamente, embora seja uma mensagem personalizada, porque havia alguém que precisava dela, não significa que essa mensagem se limite somente a Arquipo. O próprio Espírito Santo certamente quis que isso fosse incluído nas Escrituras, porque havia algo a ser ensinado, comunicado a cada um de nós. Portanto, nós podemos dizer que essa mensagem personalizada, ela também é genérica, generalizada. Ela também se estende e se aplica a cada um de nós. Até porque Paulo não exigiria de alguém um comportamento, né, diferente de todos os demais cristãos ou fora dos princípios da palavra de Deus. Isso só por si já seria um bom motivo. Mas creio que o Espírito Santo quis que isso fosse incluído, porque como diz Romanos 15:4, tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. Então eu quero que você olhe, né, para essa mensagem não como personalizada a outro, ainda que ela seja generalizada para todo o corpo de Cristo também. Se tiver que vê-la como personalizada, que nessa noite você troque o nome de Arquipo na leitura desse versículo pelo seu, né? Deus dizendo a você: atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. Uma coisa a ser levada em consideração é quem é Arquipo. Nós não temos tantas informações na Bíblia e na história sobre Arquipo, mas pelo menos temos uma declaração muito específica em Filemão, né? Na carta de Paulo a Filemão, no capítulo 1, nos versículos 1 e 2, Paulo, na saudação inicial, diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Ele está saudando a liderança de uma igreja. Ele menciona Arquipo como um companheiro de lutas. Isso me faz entender que Arquipo não está recebendo essa mensagem: atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem sua tarefa, porque era um crente desleixado, porque não estava fazendo absolutamente nada, né? As informações que nós temos da Bíblia nos fazem entender que ele era alguém até engajado.
Então, se alguém que já está engajado no serviço do Senhor, que Paulo classifica como companheiro de lutas, né? As lutas que ele enfrentava não eram meras e simplesmente lutas da vida cristã, eram as lutas proporcionadas pelo ministério, pela pregação do Evangelho num contexto onde havia resistência a isso. Então, tudo indica que esse camarada já estava envolvido e comprometido com o serviço. Ainda assim, precisava de uma consciência a respeito do serviço, esse é o significado da palavra ministério, precisava de uma consciência sendo ainda mais despertada, fomentada, fortalecida. Então, se Arquipo, que era do time dos bem envolvidos, já precisava dessa mensagem, a pergunta é, e o resto, né, dos nossos irmãos em Cristo, que talvez não estejam nem no mesmo nível de engajamento que ele? Então, hoje eu não quero falar só quem precisa começar a mexer o corpinho. Nós estamos brincando com essa palavra por causa do tema Mova-se. O mês todo falando a respeito da importância do serviço. Mas mesmo para aqueles que já estão envolvidos, existem verdades que precisam fundamentar as nossas convicções, né? Precisam ser alinhadas à medida que nós vamos caminhando e nos movendo no serviço. Então eu quero fatiar essa frase de Paulo. Atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. Destacando aqui 4 palavras, né? Uma delas, na verdade, é uma expressão, e levando em conta cada uma delas. E os 4 pontos que eu quero trabalhar aqui com vocês, eles todos serão uma pergunta. Eu quero que você pense, eu quero que você questione a si mesmo a respeito deles. O primeiro é em cima da palavra atente. Essa palavra significa prestar atenção. Então, o questionamento que eu quero que a gente faça, em primeiro lugar, é: onde está a minha atenção? Isso diz respeito a quanto enxergamos a importância do serviço ou não. A segunda definição que eu quero trabalhar aqui é a palavra ministério. Ele diz: atente para o ministério. Então, a segunda pergunta será: o que é o ministério? Né? Queremos desenvolver essa ideia de serviço. Depois ele diz que você recebeu no Senhor. A terceira pergunta, ainda falando de serviço do ministério, é: de quem o recebi? E em quarto e último lugar, porque ele diz cumprindo bem a sua tarefa, o nosso questionamento é: o que é cumprir a missão que nos foi dada? Então, com isso em mente, eu quero trabalhar cada uma dessas questões. Vamos logo para a primeira pergunta: onde está a minha atenção? A palavra aqui traduzida atenta, do original grego blepo, de acordo com o léxico de Strong, significa ver, discernir através do olho como órgão da visão, mas também no sentido metafórico, ver com os olhos da mente, discernir mentalmente. Estar possuído de visão, ter o poder de ver, olhar, avistar, voltar o olhar para algo, considerar, fitar, perceber, descobrir, né? Voltar os pensamentos ou dirigir a mente para uma coisa, contemplar, ponderar cuidadosamente e até mesmo cabe aqui a ideia de examinar. Portanto, não se trata apenas de uma olhadinha rápida, né? É aquilo que diz respeito a fitar, né? A considerar, a fixar os olhos. Então, a palavra foi muito bem traduzida como atente, preste atenção, fixe os seus olhos. Isso significa o quê? Que quando falamos a respeito de ministério, e daqui a pouco eu vou trabalhar a definição de ministério, que é serviço, nós precisamos ter em mente que tudo parte de um ponto inicial, que é a visão. Qual a visão que nós temos? E algo que eu venho falando há muito tempo, isso obviamente não se restringe aqui ao Alcance Curitiba, nossa igreja local, mas eu falo isso de uma forma genérica, considerando aí generalizado o corpo de Cristo como um todo, é que nós precisamos de uma reforma em nossa teologia de serviço. Eu não vou repetir fundamentos que nós já viemos trabalhando ao longo do mês, né? Como, por exemplo, que nós não somos salvos pelas obras, mas que fomos salvos para as obras, mas é fato de que o serviço na vida cristã não é opcional. É mandamento de Deus, é ordenança de Deus, precisa estar presente nas nossas vidas, mas muitas vezes nós acabamos não nos permitindo construir a visão correta do serviço. Muitos crentes tratam disso como opcional. Se der, eu faço. Se eu tiver interesse, eu faço. Se me bater à vontade, eu faço, né? Se me sobrar tempo, eu faço. Como se isso fosse opcional. Não importa se estamos falando de um nível de serviço que é genérico para todo crente,
pregar o Evangelho, ganhar pessoas para Jesus, ajudar a cuidar delas, estender a mão a um necessitado em qualquer situação e contexto que isso surja, como quando Jesus, na parábola do semeador, aplica de uma maneira muito prática o que significa amar o próximo. Ele diz que esse próximo não precisa ser alguém de proximidade sanguínea, não só de proximidade geográfica, um vizinho que literalmente mora ao seu lado, mas esse próximo é a bola da vez. É a oportunidade que surge em qualquer lugar que você esteja. Todas essas coisas deveriam ser parte da vida de todos os cristãos, em todo e qualquer lugar. Mas há também a ideia de um serviço personalizado, que nós vamos falar daqui a pouco, de acordo com os dons da graça que recebemos, com áreas específicas onde podemos contribuir e acrescentar na vida das pessoas. Mas antes de falar disso, o importante é entender a necessidade de uma visão. Em Atos 26, 19, o apóstolo Paulo, quando estava pregando para o rei Agripa, ele, depois de contar que Jesus lhe apareceu, e nessa primeira aparição, Jesus não se limita a chamar a atenção de Paulo para o fato de que ele era o Cristo, o Messias. Ele também já comunica a sua intenção de que Paulo o sirva, dizendo, eu vou enviar você para os gentios, você vai ser um instrumento meu, né? Eu quero usar você para lhes abrir os olhos, para convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. E quando Paulo está contando essa história, ele arremata diante do rei, dizendo, eu não fui desobediente à visão celestial. Em outras palavras, ele está dizendo, eu só fui preso, eu só estou aqui depondo diante de você porque eu estou obedecendo uma ordem do meu Senhor a respeito de servi-lo, de trabalhar para Ele. E o ponto que eu quero explorar em cima dessa frase, não fui desobediente à visão celestial, é que Paulo só pode obedecer porque ele tinha uma visão. Se ele não tivesse a visão, se ele não tivesse a clareza do que deveria fazer, ele não teria um trilho no qual se mover. E muitas vezes nós erramos porque nem permitimos que a visão seja construída. Quando Paulo está dizendo para Arquipo, atenta, presta atenção, coloca os seus olhos no lugar certo. Ou ele está dizendo, você já tem uma visão que não pode se perder aí dentro de você. Ou ele está dizendo, você precisa firmar uma visão ainda mais nítida do que aquela que você tem. E nós temos que compreender isso como fundamento, como ponto de partida. Eu me lembro quando começamos, anos atrás, né, as mobilizações, tentando mostrar que todo crente pode discipular pessoas, né, que é uma questão de tempo, de alcançar os mínimos requisitos de maturidade. Cada cristão pode se dispor a ajudar a cuidar outros por meio das células. E a resposta que a gente tinha de muita gente durante muito tempo, pastor, eu não tenho tempo. E um dia eu apelei. Eu lembro que estava pregando e alguns ficaram surpresos. E eu disse, gente, vamos levar em conta o que de fato nós acreditamos. E eu falei assim, quando um traficante se converte, e graças a Deus eles têm se convertido, nós cremos no que está escrito na palavra de Deus, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo e o povo, amém. Falei, nós cremos que não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, como diz Romanos 8:1, todo mundo, amém. Mas eu falei, mas mesmo crendo tudo isso, vocês concordam que esse traficante vai ter que mudar de profissão, depois se converteu, e todo mundo, amém. Porque o amém foi unânime em peso, porque nós entendemos que quando alguém se converte, ele tem que ajustar a sua vida aos padrões da palavra de Deus e do Evangelho, e não o contrário. Então eu emendei, falei, quando uma garota de programa se converte, graças a Deus elas têm se convertido, nós também acreditamos na mesma coisa. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Mas eu perguntei, mas vocês concordam que ela também vai ter que mudar de ramo de prestação de serviço? E o amém foi ainda mais forte do que o do traficante nesse caso. Eu falei, por quê? Porque ela tem que ajustar a sua vida ao padrão do Evangelho, às ordens que Nosso Senhor deu de maneira muito clara, e isso não é negociável. Eu falei, mas já que vocês concordam com isso, me expliquem. Porque quando Jesus diz, ide, preguem o Evangelho, que é uma comissão a todos nós, você acha que no seu caso isso é negociável? Então, o ex-traficante, a ex-garoto de programa tem que mudar a vida deles para obedecer Jesus. Mas você não tem que mudar a sua vida arrumando tempo para fazer o que Ele te mandou. Qual é a lógica disso? Mas muitas vezes, porque desde o aspecto doutrinário, nós não construímos uma visão clara. Não é nem só de uma questão de expectativa de Deus, de uma ordenança de Deus. Nós muitas vezes temos uma dificuldade de corresponder com aquilo que nem nós enxergamos. A verdade é que todo crente tem um papel no plano e no propósito de Deus. Deus tem planos personalizados para você. Tem coisas que só você e mais ninguém pode fazer para Ele. E Ele conta que cada um de nós entenda o seu papel no desdobramento do estabelecimento do reino dEle na terra, do desenvolvimento do corpo de Cristo. Não existe um crente sem função ministerial.
Eu falei antes, vou repetir, daqui a pouco vamos definir o que é ministério, mas em essência significa serviço. Ministério não é um cargo ou posição, é serviço, qualquer nível de serviço entra, porque esse é o significado da palavra ministério. E todos nós não apenas podemos, mas devemos fazer alguma coisa. Abre sua Bíblia comigo em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Paulo usa uma analogia a respeito da igreja em relação ao Senhor Jesus, que eu particularmente gosto muito e acho que cabe muito bem no que nós estamos falando aqui. Em 1 Coríntios 12, eu vou ler primeiro o versículo 12, depois vou ler do 14 até o 27. No verso 12 de 1 Coríntios 12, ele diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Uma das analogias empregadas para a igreja, já em Efésios 1, além de 1 Coríntios 12, é que nós somos o corpo de Cristo. Então, Paulo trabalha a ideia, assim como o corpo tem muitos membros, assim também em relação ao corpo de Cristo. Verso 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. Vou repetir essa frase que é importantíssima. Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. Verso 19. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, verso 27, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Aqui Paulo está falando da diversidade com que Deus trabalha, distribuição de dons, né, de ministérios, do que em 1 Coríntios 12, alguns versículos antes do que lemos, Paulo ainda acrescenta uma outra relação que ele chama de operações, outras versões chamam, né, de realizações. Ele diz que a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Os dons espirituais são atribuídos à ação do Espírito. Ele diz a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Aqui, a alusão que temos é do que Paulo diz em Efésios 4, de dons ministeriais, diferente dos dons espirituais. Mas ele diz a diversidade de realizações ou operações, lá nos versículos 4 a 6 de 1 Coríntios 12. Outro dia alguém falou, pastor, eu sei que temos 9 dons do Espírito Santo, 5 dons ministeriais. O que é que são as realizações? Falei, tudo que não tiver nas 2 primeiras listas, pode jogar na 3ª. A Bíblia fala de socorros, fala de governo, né? Existem atribuições distintas dadas por Deus. E a ideia não é que todo mundo seja igual. Aliás, se tem uma coisa nociva, seja quando você olha, né, para quem você é, em termos de identidade, ou mesmo da função que Deus deu, é quando a gente se compara. Nós precisamos entender que nessa diversidade, nós cooperamos, cada um com algo único, para que o todo, o corpo, seja beneficiado. Anos atrás, estava pregando numa igreja no Rio de Janeiro. Falei durante mais ou menos 1 hora a respeito de redenção, de salvação. No final fiz um apelo caprichado que levou mais tempo. 2 pessoas vieram à frente, se converteram. E eu estava muito feliz. Cada alma tem um valor eterno. Mas o pastor que lidera aquela igreja, ele se levantou. Eu lembro que ele chegou perto de mim e disse, dá licença, Subirá. Tirou o microfone da minha mão. Ele é um evangelista, sua característica, aquilo que Deus lhe deu. Ele falou entre 30 segundos a 1 minuto depois de mim. Fez um novo apelo, mas 20 pessoas vieram à frente. Eu fiquei feliz pela salvação delas, mas me deu raiva. Eu falei, eu estou falando há 1 hora. Eu caprichei no apelo, eu fiz tudo, consegui 2. Esse cara fala menos do que o meu apelo e tem uma resposta dessa. Fizemos a festa pela salvação de todo mundo. No final do culto eu falei para ele, não é justo isso não. Né? Eu falei, como um negócio desse? Ele falou, Subirá, a graça que Deus me deu é o evangelismo.
Ele falou, não estava querendo remendar nada do que você estava fazendo, mas Deus falou, meu coração, vai lá e use o que ele não tem. Eu falei, mas quero que você saiba que eu fiquei indignado. Ele falou, foi o que... Ele falou, você sentiu isso durante o minuto que eu falei e a resposta do povo. Ele falou, eu senti isso mais de uma hora, ouvindo você ensinar e me perguntando que Bíblia esse cara lê, de onde saem essas coisas. Porque às vezes a gente tem a tendência de valorizar o que o outro tem, em vez de entender a importância do que Deus nos deu. Agora, não importa que tipo de membro você é no corpo, se você é olho, nariz, boca, né, mão, pé, você tem uma função e você tem uma importância. A menos que você acredite que é um apêndice no corpo de Cristo, que se for tirado não faz falta. Ou uma verruga, né, que a gente não pode dizer que nem para enfeite serve. Então, eu não creio que nenhum de nós foi chamado para ser uma verruga no corpo de Cristo. Além de não ter função, parece que ainda rouba a beleza. Nós precisamos ter a visão, atentar para o ministério. Deus tem um lugar para mim no corpo de Cristo. O ministério, o serviço é parte da vida cristã, é inegociável. E quando nós partimos da visão, eu acredito que o resto começa a se alinhar. Imaginando que você já partiu, está disposto a partir de onde está a sua atenção. A próxima pergunta, o que é o ministério? Porque não adianta você enxergar, mas enxergar de forma distorcida o que é o ministério. Então, ainda ampliando aquilo que nós devemos enxergar, a palavra ministério no grego, a palavra usada no original aqui em Colossenses 4,17 é diaconia. Ela basicamente significa serviço ou seu sinônimo ministério, especialmente daqueles que executam os pedidos ou necessidades de outros. E quando a gente tem isso em mente, nós precisamos entender que a ideia básica é servir outros. Não é buscar um lugar de importância ou relevância. É tratar os outros como importantes e relevantes. Sabe, isso é algo fundamental. Eu quero ler um texto com vocês, que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 35, quando eu fico olhando para aqueles primeiros discípulos, os 12 apóstolos de Jesus, e eu percebo quanta coisa Jesus teve que ajustar, alinhar com ele, quantos parafusos tiveram que ser apertados, e só lembra, né, a mim, a você, o quanto eu e você também precisamos de ajuste e alinhamento. Então essa era a turma que abandonou tudo para seguir Jesus. Já estavam trabalhando com ele, iam antes dele nas cidades preparar a sua chegada. O texto diz assim, então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, são 2 dos 12. Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. Eu acho muito legal quando alguém, antes de pedir, pede primeiro que seja atendido em relação ao que ele vai pedir. Jesus lhes perguntou, o que querem que eu lhes faça? Eles responderam, permite-nos que na sua glória nos assentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda. A expectativa dos judeus até então, da vinda do Messias, não era de alguém que traria salvação espiritual. Eles esperavam um livramento natural. Alguém que os livraria do poder dos seus inimigos, que se sentaria no trono de Davi, de acordo com as promessas, né? Alguém a partir de quem o reino se estabeleceria em toda a terra. E essa turma abandonou tudo diante da oportunidade da vida deles, estarem ao lado do Messias, mas a expectativa deles está equivocada. Então ele está dizendo, quando o Senhor sentar no trono, seu lugar nós não vamos disputar, que quem tentou disputar o trono de Deus foi lançado fora lá dos céus. Mas o lugar da direita e da esquerda, os lugares de maior honra, dá para liberar para nós. É quase como olhando um reino físico e estivesse dizendo, deixa a gente ser um ministro do planejamento, o outro ministro da fazenda. Ele estava dizendo, nós queremos a faca e o queijo na mão e queremos honra e distinção ao seu lado. O verso 38 diz, mas Jesus lhes disse, vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? E tanto a palavra cálice como batismo, nesse contexto aplicado por Jesus, elas têm ideia de sofrimento. Verso 39 diz, eles responderam, podemos. Imagino que talvez aqui Jesus tenha pensado de novo, vocês não sabem o que estão dizendo. Mas a verdade é que Tiago, provavelmente o irmão mais velho de João, porque ele sempre é citado primeiro, ele foi o primeiro dos 12 a ser martirizado. E o registro está lá em Atos capítulo 12. Então Jesus lhes disse, vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Mas o assunto não terminou aqui. Esse, na verdade, é só o contexto. A lição começa agora, verso 41. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso,
começaram a ficar indignados com Tiago e João. Agora a pergunta é, por que eles ficaram indignados com Tiago e João? Porque eles também queriam sentar à direita e à esquerda. A verdade é que esses dois lugares estavam sendo comissionados por todo mundo. Imagino alguns com raiva de si mesmo, por que é que eu não saí na frente, não fui falar antes deles? Outro pensando, quem você pensa que é, deixa ele escolher. Né? Eu não sei qual, mas isso traz à tona como estava o coração de todos eles. E essa era a tropa de elite que o Senhor estava treinando para estabelecer sua igreja na terra. Verso 42, mas Jesus, chamando todos para junto de si, agora é a hora que ele tem que apertar os parafusos. Disse, vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Você pode repetir comigo? Diga, entre nós não é assim. E diz, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Então vou abusar da sua paciência. Vou pedir que você repita mais uma vez. Diga comigo, quem quiser ser o primeiro, que seja servo de todos. Quando eu olho para essa declaração, quem quiser tornar-se grande, coloque-se a serviço dos outros, quem quiser ser o primeiro, seja servo de todos, eu vejo a definição da palavra ministério. Se colocar no lugar de servo, verso 45, pois o próprio Filho do Homem, Jesus dizendo, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O que Jesus está dizendo, o chamado de Deus para o serviço, não é um presente de uma posição de destaque, um lugar onde você se torna uma espécie de sol com todo mundo orbitando à sua volta. Você não é o centro, você não é o ponto de atenção. O ministério é um lugar onde você se sacrifica, e quando Jesus diz que veio servir e dar a sua vida, Ele está dizendo a ideia de serviço é sacrifício. Eu me nego, eu me anulo por causa dos outros. Mas muitas vezes, mesmo que nem todos estão respondendo ao ministério, no grupo menor dos que estão se dispondo, às vezes nós temos uma motivação errada. As pessoas estão buscando, às vezes, uma atividade que as realize, que as faça sentir importantes, úteis. É por isso que volta e meia, quando nós estamos falando a respeito daquilo que precisa ser feito, alguns dizem, mas eu não gosto de fazer isso. Quase como se servir fosse só escolher o que você gosta. Eu sei, eu falei antes, que existem áreas onde nós devemos funcionar debaixo da graça de Deus. Mas existem coisas que todo mundo deve fazer. Eu fico tentando imaginar um filho responder aos nossos pais, não, mas não é meu chamado tirar o lixo de casa. Diz, está bom que isso tem a ver com o chamado, tem a ver com a sua cota de responsabilidade. E sabe, muitas vezes o que nós não percebemos é que por trás de declarações como essa, nós estamos tentando buscar o que nos realize, quando o ministério deveria ser algo que promova a realização de outro. Nós estamos tentando buscar algo que nos faça sentir úteis e importantes, quando servir os outros é para que eles se sintam assim. Eu nunca vou esquecer de uma ministração do pastor Ibiúber, falando aos pastores, ele falou, deixa eu tomar uma ilustração, e foi só depois disso que ele ensinou o que queria ensinar, mas a ficha caiu para nós todos. Ele falou, um determinado entrevistador de um programa famoso de televisão foi entrevistado por outro entrevistador de outra emissora. E nessa conversa, um entrevistador está perguntando para o outro. Ele diz, eu soube que você investiu anos para conseguir entrevistar fulano e Beltrano. Eram dois tops do mundo empresarial. Homens de grande sucesso. O primeiro, nem se fala, absurdamente disparado na frente. Mas o segundo era alguém também de muita expressão. E ele falou, e você conseguiu entrevistar os dois? Ele falou, é verdade. E disse, qual foi a sua impressão? Ele falou, olha, quando eu estava conversando com o segundo, aquele que não era o top do top, ele falou, o tempo todo eu ficava admirando aquele cara, dizendo, esse é o cara. Ele falou, é mesmo? Ele falou, é mesmo. Ele falou, o cara me fez acreditar o quão incrível e extraordinário ele era. Aí o outro olhou e falou, se o segundo era assim, o primeiro. Ele falou, não, o primeiro era diferente. Enquanto eu vi o primeiro, eu senti que eu era o cara. Porque o foco não estava nele. E de repente, parece que a ficha caiu para todos nós. Jesus está dizendo, eu não vim ser servido. Ele está dizendo, o lugar onde eu estou não é para atrair atenção a meu respeito. É para fazer com que você descubra o que diz respeito a você. Quem está entendendo, diga amém. Então, nós precisamos entender isso. Por quê? Ao longo do tempo, eu tenho percebido pessoas que eles perdem completamente o foco.
Eu tenho, pela graça de Deus, podido, ministrando em tantos lugares do Brasil e do mundo, o tempo todo conversar com pastores. Eu gosto que eles tenham a oportunidade de abrir o coração, eu gosto de poder ajudá-los. Mas tem uma frase assim que ela é repetida em larga escala, parece que em todo lugar. Isso não é fora do nosso ministério apenas, estou dizendo que também. É de vez em quando você pega alguém que não está aguentando tudo aquilo que está passando na disposição de servir, e o camarada desabafa e diz assim, eu não preciso disso. E normalmente eu não espero muito tempo para ir na jugular. Falei, então você está no ministério por causa do que você precisa? Ou nós estamos aqui por causa do que os outros precisam? E é por causa do que os outros precisam que nós temos que engolir essas coisas, que nós temos que suportar essas coisas. Se a gente não ajustar o foco, nós não vamos durar muito tempo. Gente que busca uma área de serviço, seja no voluntariado da estrutura ou qualquer coisa, como se fosse terapia ocupacional, está sendo egoísta. Está procurando algo para si, não para os outros. E a perspectiva de serviço precisa ser clara para todos nós. Quem está entendendo, diga amém. Porque o ministério é um dom de Deus a ser administrado. Embora seja uma dádiva do céu, nós temos a responsabilidade de administrar. Em 1 de Pedro 4,10 nós lemos, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregado de administrar bem a multiforme graça de Deus. Gente, não existe área de trabalho que não seja importante. Eu fico impressionado e grato a Deus, onde eu vejo alguns empresários que não precisam mover um dedo para limpar coisa nenhuma no seu negócio, na sua empresa, pagando para ir no nosso retiro de integração, para servir os que estão sendo ministrados, e os caras indo lá lavar banheiro, pagando para isso. Dizendo, nós queremos cooperar, nós queremos que essas pessoas sejam bem recebidas, nós queremos que elas sejam bem servidas. Nós precisamos entender que não tem coisa que possa ser feita para servir os outros que não seja relevante. Eu louvo a Deus por todos aqueles que se dispõem para servir no ministério infantil. Um dia desse uma pessoa falou para mim, pastor, eu sei que o senhor fala em grandes eventos, né, para milhares de pessoas, já teve aí ginásio cheio, já teve em eventos de estádio. O senhor não treme na base na hora de falar para tanta gente? Eu falei, tremo não. Esse irmão não tem nada que te assuste? Eu falei, tem. Se me chamar para falar para criança, eu vou ficar morrendo de medo. Definitivamente não é o dom da graça de Deus na minha vida, né? Embora tenha duas mulheres fantásticas que fazem isso lá em casa, minha mulher e minha filha, eu não consigo nem aprender com elas. Mas se não fosse o ministério infantil, eu pergunto como seria a minha vida. Porque antes de completar 3 anos de idade, eu estava numa igreja no Cambuci, lá em São Paulo, e numa sala de aula dessas do Ministério Infantil, a professora expôs o Evangelho. Eu achava na época que ela explicou isso como ninguém. Hoje eu entendo que foi Deus abrindo a minha mente, meu entendimento. E eu entendi o plano de salvação. Eu tomei minha decisão por Jesus. Minha mãe trabalhou com criança a vida inteira, evangelizando nas escolas, trabalhando no Ministério Infantil, na igreja. Ela diz, até hoje eu nunca vi alguém decidir tão cedo. Até a minha adolescência ainda lembrava o nome daquela professora. Lamento não poder dar esse crédito e honrá-la hoje, mas eu sei que um dia ela vai ter tudo isso lá no céu. Depois, eu ainda era criança, né, quando recebi o chamado para o ministério. Nós não podemos olhar para um serviço como isso do Ministério Infantil como se fosse só um jeito de deixar os pais livres um pouco, né? E a gente entreter as crianças. Algo está sendo feito em prol delas lá, em cada lugar, em cada área da igreja. Meu querido, quando você chega com o carro e alguém parece estar querendo te dizer o que fazer, é alguém que não precisava estar no frio lá fora, é alguém que não ganha absolutamente nada para isso. Ele só está ali dizendo, eu abro mão do meu culto porque eu quero que você tenha a sua melhor experiência. E toda e qualquer área de serviço onde a gente se envolve, não pode ser visto como algo sem importância, mas tem que ser visto como lugar onde, de fato, nós morremos para nós, para promover aquilo que é dos outros. Quem está entendendo, diga amém. Terceira pergunta, de quem o recebi? Falando do ministério ou do serviço. Quando em Colossenses 4,17, Paulo diz, do ministério que você recebeu no Senhor. Essa frase, essa expressão no Senhor, indica de quem recebemos o ministério, do próprio Jesus. Em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12, Paulo diz, eu dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Ele diz, eu dou graças a Jesus, porque foi Ele que me designou para o ministério. E essa é uma das coisas que nós precisamos entender. Alguns domingos atrás, eu comecei a bater também nessa tecla, né? Para quem estamos fazendo,
Se nós não levarmos isso em conta, talvez o processo possa ser abortado, não completado, que é o que eu vou falar daqui a pouco no último tópico. Precisamos entender, recebemos das mãos do Senhor. Em Hebreus 5:4, quando a Bíblia fala do ministério, ela usa a seguinte expressão: ninguém toma para si essa honra, a não ser aquele que é chamado por Deus. O convite veio de Deus. Ainda que a gente tenha que ter a disposição, se voluntariar, né? Dizer, eis-me aqui, eu correspondo. Nós precisamos entender que quem está convocando é Deus. Essa pergunta, quem estamos servindo, é importante demais. A Bíblia fala em Romanos 16, nos versículos 17 e 18, de pessoas que não estão servindo a Cristo, mas sim ao próprio ventre, estão servindo a si mesmas. Se eu e você não tivermos a consciência, é Ele que nos chamou, é para Ele que estamos fazendo. Porque mesmo quando servimos os outros, o que nós estamos fazendo não se limita mera, única e simplesmente a essas pessoas. Dá uma olhadinha comigo em Colossenses, no capítulo 3, nos versículos 23 e 24. Paulo diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Por que diz como para o Senhor e não para as pessoas? Porque é para as pessoas que nós estamos fazendo. Mas ele diz, embora diretamente você esteja fazendo para as pessoas, saiba que a sua maneira de pensar é que indiretamente você não está fazendo só para elas, mas para o Senhor que te chamou a servir elas. Aí ele diz no verso 24, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E aí ele afirma taxativamente no final do verso 24, é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. No julgamento das nações, mencionado por Jesus em Mateus 25, ele vai se dirigir a pessoas e dizer, eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, me deram de beber. Você conhece a história. Os caras vão dizer, quando mesmo foi? É como se eles dissessem, nem a gente lembra de ter feito isso para o Senhor. Jesus disse, quando vocês fizeram a um desses pequeninos, foi a mim que vocês fizeram. Então, se eu entendo, Ele me deu um ministério, eu faço para Ele, e não bastasse isso tudo, que já seria motivo suficiente para eu e você estarmos, né, tremendamente empolgados, Apocalipse 22:12 tem uma mensagem do retorno de Jesus, quando ele diz, eis que cedo venho, e comigo está a minha recompensa, para dar a cada um segundo as suas obras. Ele me deu um ministério, eu faço para Ele, e no final, é Ele que me recompensa. Quando eu e você temos isso em mente, eu acredito todos esses ingredientes, atente, colocar atenção, entender o que é o serviço, entender para quem fazemos, são elementos necessários para que a gente possa chegar ao grande desfecho, que é o que eu vou abordar agora. Mas antes disso, eu quero que você lembre que, falando inclusive dessa questão, né, de ministério, nós precisamos olhar para o Senhor Jesus e entender o que Ele fez. Quando Jesus se dispõe a lavar os pés dos apóstolos, e esse relato está lá em João, no capítulo 13, o apóstolo Pedro fica indignado. Ele diz, de modo nenhum só vai lavar meus pés. Por que uma reação dessa? Porque esse ato de lavar pés naquela cultura, hoje nós temos ruas, pisos pavimentados em todo lugar. A gente esquece completamente como era antigamente. Essa turma andava de sandália. Se estiver chovendo, a terra virava lama. Se tivesse seco, virava pó. Cada trajeto que se fazia em qualquer lugar, se chegava com os pés sujos. Então aquilo era uma forma de exercer hospitalidade. Mas quem fazia isso? Era sempre o menor da casa. E mesmo onde existiam escravos, era o menor dos escravos que faziam isso. Quando Jesus se propõe a lavar os pés, Pedro fica indignado quase como quem disse, recomponha. Tem um senso de dignidade, Jesus. Você é o cara, isso não é lugar para você. Jesus disse para Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Pensa no Pedro que mudou de ideia. Então não só os pés, a cabeça, me lava todo. Mas o que é que Jesus estava querendo fazer? No final ele diz em João 13,15, eu vos dei exemplo, para que assim como eu fiz, me humilhando, vocês também o façam. Então, além de termos recebido o ministério dele, de podermos fazer para ele, de que um dia teremos a recompensa dele, nós temos o modelo dele de como funcionar. Ou seja, tudo que diz respeito ao serviço, ao ministério, gira em torno de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Em Filipenses 2, nos versículos 5 e 7, Paulo diz, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Outras traduções diz, tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual?
Ele diz que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Traduzindo, ao pensar como ele, sentir como ele, nós devemos descer de qualquer tipo de pedestal e não apenas nos nivelarmos diante de qualquer pessoa, mas depois de estarmos no nível delas, nos rebaixarmos ainda mais e dizer, estou disposto a servi-lo. Tudo no ministério diz respeito a Jesus. Agora, não entendo um crente dizendo, eu pertenço a Jesus, eu amo a Jesus, só não quero servir. Quarto e último lugar, o que é cumprir a missão que me foi dada? A palavra aqui traduzida cumprir, no original grego, plerou, ela significa tornar cheio, completar, preencher até o máximo, até o topo, até a borda, assim que nada faltará para completar a medida. Né? De uma maneira literal, era usado para falar sobre, literalmente, encher o copo, tudo que se poderia. Mas ela também passou a ser usada para dizer respeito a fazer completo algo, tornar perfeito, levar até o fim, né? Levar a cabo, realizar algum empreendimento, sempre com essa ideia de completar. Então, a expressão que foi traduzida, cumprir o ministério, não só realizar, é você executar de maneira completa. Isso, para mim, dá pelo menos dois sentidos distintos. Executar de maneira completa significa ir até o fim e não abortar o processo. Em Atos 20, 24, o apóstolo Paulo diz assim, nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu complete a carreira e o ministério que recebi de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Para ele completar a carreira e o ministério era, eu vou até o final. Em outras palavras, eu não aborto, eu não deixo nada sem conclusão. Mas a ideia de cumprir ou completar o ministério não é só terminar. Porque enquanto fazemos, mesmo não desistindo, nós também não podemos baixar o nível do serviço. Há uma ideia na palavra de Deus, e essa é uma tecla, né, que eu procuro sempre bater, de que nós precisamos fazer as coisas com excelência. Afinal de contas, né, não deveríamos faltar com excelência e ser relaxado nem para os outros, o que dizer para Deus. Em 1 Timóteo 4,14, Paulo exorta o seu filho na fé, o seu discípulo, dizendo, não seja negligente para com o dom que é em ti. Pedro diz que nós temos que ser bons administradores dos dons da graça. Aqui ele está dizendo que alguém pode ser negligente. Negligente pode ser nem usar o dom, não fazer o que era para ser feito. Ou também pode ter uma ideia de que eu até estou fazendo, mas não estou fazendo no nível e na qualidade que eu deveria. Isso, em vez de diligência, que é sinônimo de dedicação, é negligência. Negligência não é apenas a omissão. Alguém pode fazer o que tem que ser feito, mas não fazer do jeito que deveria ser feito. Jeremias 48, 10 diz, maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Nós não podemos simplesmente dizer, né, vou fazendo como der. Em Romanos 12, nos versículos 7 e 8, Paulo diz assim, se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensine, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. Aqui está abordando dons distintos. Não importa se é ensino, se é exortação, se é serviço. Tudo, embora sejam dons diferentes, tudo tem um elemento comum. Dedicação, dedicação, dedicação. Isso não é só disposição de ir até o fim, mas de dar o nosso melhor. Quem está entendendo, diga amém. Eu acho lindo quando vejo as pessoas fazendo com a motivação correta, honrando Jesus. Fico imaginando o sorriso no rosto de Nosso Senhor. Estava pensando hoje de manhã no culto às 8, que num desses próximos domingos nós podemos ter geada. E nós vamos ter gente lá no estacionamento o tempo todo de pé no frio, para receber e acolher cada um de nós. O que leva alguém a fazer esse tipo de coisa? Se não for a motivação correta, a pessoa não aguenta muito tempo nesse lugar. O apóstolo Paulo externava que terminar o trabalho, falando agora de cumprir a missão, era mais importante que o seu conforto pessoal. Não só quando em Atos 20, 24 ele diz, não tenho a minha vida como preciosa, dizendo que tiver que morrer pelo ministério servindo os outros, eu morro. Mas em Filipenses, no capítulo 1, nos versículos, eu vou ler do 21 ao 25,
Paulo diz assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu gosto de repetir uma frase que eu ouvi de um pregador quando era ainda adolescente, que o crente não morre, é promovido e transferido. Promovido, que sai da filial, vai lá para a matriz. Não, transferido, que sai da filial, vai para a matriz. Promovido, que vai trabalhar perto do chefe. E Paulo está dizendo, para mim, o morrer é lucro. Porque muitas vezes as pessoas, a voz de Paulo, ficavam preocupadas com os riscos aos quais ele estava exposto. Mas depois de dizer isso, ele diz, entretanto, ainda que eu saiba que o morrer é lucro e é um alto ganho pessoal, ele diz, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Ele diz, assim não sei o que devo escolher, estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. Paulo diz, convencido disso, porque isso de fato era uma convicção interior que ele carregava, estou certo que ficarei e permanecerei com vocês para que progridam e tenham alegria na fé. O camarada já está velho, com muita quilometragem ministerial, né, rodada, já fez muita coisa, e diz, gente, nessa altura do campeonato morrer é lucro. Mas ele está dizendo, o céu pode esperar, porque ainda que eu tenha um ganho pessoal morrendo, se eu esperar um pouco mais e puder me sacrificar um pouco mais, isso significa o crescimento de vocês. Minha oração é que esse possa ser o coração que eu carregue para o resto da vida, que esse possa ser o coração que vocês carreguem também. Haverá um dia de prestação de contas. Nós não podemos mero e simplesmente deduzir, né, que o ministério é algo que Deus nos deu e diz, faça o que você quiser com isso. Em todas as parábolas que Jesus fala de algo sendo confiado a alguém, no final tem a prestação de contas. Hebreus 4,13 fala a respeito do Deus a quem haveremos de prestar contas. E nesse momento, eu e você estaremos diante dele, com certeza ele vai perguntar, você fez tudo o que eu fiz? O que eu confiei a você? Mesmo que você diga, Senhor, eu creio que eu fiz tudo, você fez da forma como deveria. Você cumpriu bem, você plerou, encheu a medida. E quando esse dia chegar, muito mais importante para mim do que só o galardão e a recompensa que eu vou receber por ter feito isso. Eu imagino que seja o sorriso no rosto do meu Senhor, do meu Salvador, daquele que se doou por mim, dizendo, servo bom e fiel, entra. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Antes de orarmos, eu quero te convidar a rever algumas coisas. E aqui eu recapitulo os pontos da mensagem, não só para efeito didático, mas para você pensar de maneira bem específica. Em primeiro lugar, onde está o seu foco, a sua atenção? Será que você já tem uma visão nítida do que é o serviço na caminhada cristã? É o que só você pode responder para si mesmo. Será que você vê o quão importante e essencial é isso? É lógico que, embora a nossa motivação não deva ser egoísta, fazer para eu me realizar, fazer para eu me sentir bem, nós também não podemos negar que, de acordo com a palavra de Deus, é dando que se recebe. A Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o seu cativeiro. O ministério, embora seja um lugar de sacrifício, não significa que não seja um lugar de realizações. Porque a realização que nós sentimos vai além da lógica, vai além da razão, excede o entendimento, eu creio que assim como o amor de Deus. Depois de se questionar onde está seu foco, eu quero que você se questione se você entendeu o que é ministério. Porque aquela perspectiva de olhar para o ministério como cargo, se por um lado atrai alguns com motivação errada, por outro lado assusta outros. Porque para alguns ministério é uma projeção que muitos não querem. Eles não querem aparecer. Então a importância de entender que não é cargo é nem para não entrar com motivação errada e nem para também não fugir disso. Então se você entende o que é um ministério, é um segundo ponto importante. Mas ainda que você tenha o foco e entenda o que é ministério, se você não compreender de quem recebeu e para quem você faz, a coisa ainda não está completa. Mas se você chegou a esse terceiro lugar, pastor, eu tenho esse foco. Eu, de fato, entendi o que é serviço. Eu sei de quem recebi, a quem vou prestar conta.
se isso não afetar a forma como você vai fazer, que Paulo denominou de cumprir bem, encher a medida. Falando tanto de permanência, de constância, como também de qualidade. A gente ainda não vai ter cumprido aquilo que é esperado de nós. Eu não vim aqui te apontar o dedo. Eu não vim aqui jogar pedra em você. Eu muitas vezes imagino que o fato de Deus muitas vezes nos confrontar de forma repetida não pode fazer com que a gente se sinta desvalorizado como pessoa. Pelo contrário, se o Deus eterno, todo-poderoso, está o tempo todo lutando por mim, pela minha participação no estabelecimento do reino de Deus, isso, ao contrário, revela a minha importância e não minha falta de importância. Nós temos um problema sério, especialmente na cultura latina. Eu vejo a diferença disso de outros lugares do mundo. A gente trata o confronto como se fosse desaprovação pessoal. Um rótulo de que nós não somos bons. Quando muitas vezes o confronto é sobre algo pontual, é sobre um comportamento. É por isso que às vezes eu tenho esse cuidado de no final dizer, não estou te atacando, não estou jogando pedra em você. Se aqueles 12 precisavam de um aperto de parafuso correto, de um alinhamento, a pergunta é, e nós? Todos nós precisamos. Mas o fato de Deus seguir insistindo é justamente porque Ele está dizendo, eu quero você, eu não abro mão de você. Eu vou lutar para ter você comigo nesse projeto. Isso é fantástico. Em Apocalipse 2, ele começa falando com o anjo da igreja de Éfeso. E para deixar claro que não é pessoal, ele começa elogiando. Conheço as tuas obras, teu labor, tua perseverança. Suportastes provas pelo meu nome e não desfaleceste. Depois daquela enchida, que o anjo da igreja de Éfeso está quase dizendo, eu sou o cara. Ele diz, mas como ninguém é perfeito, tem uma coisinha aí para nós resolver. Tenho contra você que você abandonou o primeiro amor. Isso significa que você está desqualificado, cortado da seleção fora? Não. Ele diz, lembra de onde caíste, arrepende, volta. O Senhor está dizendo que eu quero é você de volta. E no fim ele ainda termina dando uma moral, mas tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Um dia alguém perguntou para mim, pastor, o senhor não tem medo de errar? Eu falei, medo de errar? Eu tenho certeza que eu vou errar. Eu falei, essa é a beleza do ministério, ele escolher alguém perfeito como eu, ter disposição de ser paciente comigo e me corrigindo no caminho, me ajudando a aprender a corresponder melhor. Se eu dou uma desanimada, ele vem levantar minha mão. Se eu dou um excedido, ele murcha minha bola. E saber que ele vai estar comigo nesse processo todo. Não só não me dá medo, como me enche o coração de empolgação. E Deus só fica lutando e insistindo por cada um de nós, porque nós somos importantes para Ele como indivíduos. E porque o nosso serviço é importante no estabelecimento do reino dEle. Quem está entendendo, diga amém. Vamos orar. Pai, suplicamos graça do Senhor. Como oramos inicialmente, reafirmamos agora. Queremos não apenas entender, mas queremos corresponder com o Senhor. Queremos que a Tua palavra encontre lugar em nós. Como Tiago diz, recebei com mansidão a palavra em vós implantada. Nós oramos por efeitos e resultados, não apenas aqui, mas mesmo depois de deixarmos essa reunião, ao meditar, ruminar as verdades que recebemos, nós oramos que o Senhor continue trabalhando nos nossos corações. Senhor, nós sabemos que existe um autoexame, Tua palavra diz, examine-se o homem a si mesmo, mas ela também fala de um exame do alto. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. E nós clamamos isso. Clamamos que o Senhor nos ajude a perceber se tem havido motivações erradas, se há necessidade de ajuste na disposição ou na falta de disposição para servir. Mas, Senhor, nós queremos nos dispor, não só dando um sim inicial, eis-me aqui, envia-me a mim, mas entendendo todo o processo, nos permitindo ajustar e alinhar a nossa vida aos princípios claramente revelados da Tua palavra. E eu oro que, nesse momento, o Teu Espírito nos toque de forma especial, não apenas com entendimento, não apenas com encorajamento e motivação no nível meramente emocional. Pai, nós oramos pelo combustível do Teu Espírito Santo dentro de cada um de nós. Nós oramos por aquela faísca de ignição que só o Senhor pode acender no íntimo de cada um. Nós oramos que toda inércia e apatia caia por terra. Nós oramos por rompimento. Nós oramos por dias de despertamento para todos os níveis e dimensões de serviço. E que dessa forma o Senhor seja glorificado. Nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus.